Dia 25, Gênesis capítulo 50, ao livro de Êxodo, capítulo 2, versículo 10. Então José se lançou sobre o rosto de seu pai, chorou sobre ele e o beijou. E José ordenou aos seus servos, os médicos, que embalsamassem o seu pai. E os médicos embalsamaram Israel. E cumpriram-se-lhe 40 dias, porque assim se cumprem os dias daqueles que se embalsamam. E os egípcios o choraram 70 dias. Passados os dias de seu choro, falou José à casa de Faraó, dizendo: Se agora tenho achado graça aos vossos olhos, rogo-vos que faleis aos ouvidos de Faraó, dizendo: Meu pai me fez jurar, dizendo: Eis que eu morro em meu sepulcro, que cavei para mim na terra de Canaã, ali me sepultarás. Agora, pois, te peço que eu suba para que sepulte o meu pai. Então voltarei. E Faraó disse: Sobe e sepulta o teu pai, como ele te fez jurar. E José subiu para sepultar o seu pai. E subiram com ele todos os servos de Faraó, os anciãos da sua casa e todos os anciãos da terra do Egito, como também toda a casa de José e seus irmãos e a casa de seu pai. Somente deixaram na terra de Gósen os seus meninos, as suas ovelhas e as suas vacas. E subiram também com ele tantos carros como gente a cavalo. E o concurso foi grandíssimo. Chegando eles, pois, à eira do Espinhal, que está além do Jordão, fizeram um grande e gravíssimo pranto. E fez a seu pai um grande pranto por 7 dias. E vendo os moradores da terra, os cananeus, o luto na eira do Espinhal, disseram: É este o pranto grande dos egípcios. Por isso, chamou-se o seu nome Abel-Misraim, que está além do Jordão. E fizeram-lhe os seus filhos assim como ele lhes ordenara, pois os seus filhos o levaram à terra de Canaã e o sepultaram na cova do campo de Macpela, que Abraão tinha comprado com o campo por herança de sepultura a Efron, o Eteu, em frente de Menre. Depois tornou José para o Egito, ele e seus irmãos, e todos os que com ele subiram a sepultar o seu pai, depois de haver sepultado seu pai. Vendo então os irmãos de José que o seu pai já estava morto, disseram: Porventura nos aborrecerá José e nos pagará certamente todo o mal que lhe fizemos. Portanto, enviaram José, dizendo: Teu pai mandou antes da sua morte, dizendo: Assim direis a José: Perdoa, rogo-te, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou quando eles lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: Eis-nos aqui por teus servos. E José lhes disse: Não temais, porque porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentaste mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida um povo grande. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e a vossos meninos. Assim, os consolou e falou segundo o coração deles. José, pois, habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu José 110 anos. E viu José os filhos de Efraim, da terceira geração. Também os filhos de Maquir, filho de Manassés, nasceram sobre os joelhos de José. E disse José a seus irmãos: Eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: Certamente vos visitará Deus e fareis transportar os meus ossos daqui. E morreu José, da idade de 110 anos, e o embalsamaram e o puseram num caixão no Egito. Estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó. Cada um entrou com sua casa: Ruben, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naphtali, Gad e Azer. Todas as almas, pois, que desceram de Jacó foram 70 almas. José, porém, estava no Egito. Sendo, pois, José falecido e todos os seus irmãos e toda aquela geração, os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, e multiplicaram-se e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Depois, levantou-se um novo rei sobre o Egito que não conhecera José, o qual disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Eia, usemos sabiamente para com ele, para que não se multiplique, e aconteça que, vindo guerra, ele também se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós, e suba da terra. E os egípcios puseram sobre eles maiorais de tributos para os afligirem com suas cargas.
e edificaram a Faraó cidades de tesouros, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Assim lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço, em que os serviam com dureza. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá e o nome da outra Puá, e disse: quando ajudarem no parto as hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. Antes, conservavam os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes: por que fizeste isto, que guardaste os meninos com vida? E as parteiras disseram a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz aos filhos antes que a parteira venha a elas. Portanto, Deus fez bem às parteiras. E o povo se aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, estabeleceu-lhes casas. Então ordenou o Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem lançareis no Egito, mas a todas as filhas guardareis com vida. E foi-se um varão da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de junco e o abetumou com betume e pés. E pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. E a irmã do menino postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada, e a tomou. E abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: irei eu a chamar uma das hebreias que cria este menino para ti? E a filha de Faraó disse-lhe: vai. E foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, e eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e criou-o. E sendo o menino já grande, ela trouxe a filha de Faraó, a qual o adotou, e chamou seu nome Moisés, e disse: porque das águas o tenho tirado. Mateus capítulo 16, versículo 13 ao capítulo 17, versículo 9. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao 3º dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo e tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão, que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. 6 dias depois,
tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. E o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se quereis, fazemos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre o seu rosto e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram, senão a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. Salmos capítulo 21, do versículo 1 ao 13. O rei se alegra em tua força, Senhor, e na tua salvação grandemente se regozija. Cumpriste-lhe o desejo do seu coração, e não desatendeste às súplicas dos teus lábios. Pois o proveis das bênçãos de bondade, pões na sua cabeça uma coroa de ouro fino. Vida te pediu, e lhe a deste, mesmo longura de dias para sempre e eternamente. Grande é a sua glória pela tua salvação, de honra e de majestade o revestiste, pois o abençoaste para sempre. Tu o enches de gozo com a tua face. Pois o rei confia no Senhor, e pela misericórdia do Altíssimo nunca vacilará. A tua mão alcançará todos os teus inimigos. A tua mão direita alcançará aqueles que te aborrecem. Tu os farás como um forno aceso quando te manifestares. O Senhor os devorará na sua indignação, e o fogo os consumirá. Seu fruto destruirás da terra, e a sua descendência dentre os filhos dos homens. Porque intentaram o mal contra ti, maquinaram o ardil, mas não prevalecerão. Portanto, tu lhes farás voltar as costas, e com tuas flechas postas nas cordas lhes apontarás ao rosto. Exalta-te, Senhor, na tua força, então cantaremos e louvaremos o teu poder. Provérbios capítulo 5, do versículo 1 ao 6. Filho meu, atende à minha sabedoria, a minha razão inclina o teu ouvido, para que conserves os meus avisos e os teus lábios guardem o conhecimento. Porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais macio do que o azeite. Mas o seu fim é amargoso como absinto, agudo como a espada de 2 fios. Os seus pés descem à morte, os seus passos firmam-se no inferno. Ela não pondera a vereda da vida. As suas carreiras são variáveis e não as conhece. Terminamos o dia 25, nós nos vemos amanhã no dia 26. Até mais.